Olá, tudo bem, crianças? Como vocês passaram da semana passada? Espero que estejam bem, de saúde. Gostaram da aula sobre densidade? Fizeram os experimentos? Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade com as aulas de ciências. Hoje é a aula número 3. Vamos lá? Mas antes de começarmos, vocês lembram do nosso combinado? Lembram que nós sempre pedimos, vamos lavar as mãos antes de cada aula? Já lavaram as mãos? Muito bem! E também não esqueçam a sua folha de papel, o seu lápis, um lugar bem legal aí para você fazer as anotações necessárias. Tudo bem aí, gente? Podemos começar então a nossa aula? Bem legal. Vamos lá então. Para começar a aula de hoje, nós vamos relembrar a aula passada. Vocês lembram que no final da aula passada ficou uma pergunta sem resposta? Estão lembrados dessa pergunta? Lembram qual que é a pergunta? Eu sei que tem muitas perguntas, porque a ciência é feita de perguntas. Vocês sabem desse ditado que diz: o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Lembram que eu mostrei uma imagem da piscina bem grandona, com mais de 2.500 litros de água e uma melancia. E fiz uma pergunta para vocês. Será que a melancia afunda ou flutua na piscina, na água da piscina? O que vocês acham? O que responderam ali? Vamos ver aqui? Olhe lá, ó. A melancia, ela flutua na piscina. Vocês sabiam disso? Igual a laranja, a cebola que nós fizemos na aula passada. Estão lembrados? Mas por que acontece isso? Porque a melancia é menos densa que a água. A massa da melancia, que forma o corpo da melancia, contém muito ar no seu interior. Aí por isso ela flutua, quer dizer, ela é menos densa que a água. Legal? Aprender um pouquinho mais sobre densidade? Então, hoje nós vamos começar com a leitura de um poema deste livro aqui, que se chama É Tudo Invenção. O autor deste livro é Ricardo Silvestrin e as ilustrações foram feitas por Luiz Maia. Esse livro é da editora Ática. E eu vou ler para vocês um poema que está na página 18, que se chama A Invenção do Guarda-Chuva. Prestem atenção como é bem legal esse poema. Quem está na chuva tem que se molhar, era o que todos diziam. Todos menos o inventor do guarda-chuva. Cansado de andar encharcado, até criou um novo ditado: quem está na chuva fica resfriado. Um dia, no temporal, botou na cabeça uma bacia. A cada passo, a água subia e a bacia enchia. Quando chegou em casa, sua tia viúva disse: que é isso, menino? Vai guardar a chuva? Pronto! Aquela fala caiu como uma luva. Ele inverteu a bacia e inventou o guarda-chuva. Olha que bacana esse poema, não é? Para a gente falar um pouquinho sobre a chuva. Você sabe, vamos conversar um pouquinho sobre esse poema primeiro. Você já tomou chuva algum dia? Tomou um banho de chuva desses de ficar encharcado, como disse o poema? E aí? Eu sei que a mãe sempre fala, né? Cuidado para não tomar chuva, para não ficar resfriado. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo do coronavírus. Então, muito cuidado, principalmente nessa época do outono agora que está começando a esfriar. Então, você tem um guarda-chuva ali e você costuma levar esse guarda-chuva sempre quando vai para a escola ou sai? Aqui em Curitiba, vocês sabem que nós temos que sempre levar um guarda-chuva na bolsa, porque nunca sabemos quando vai chover, não é mesmo? Então, você tem um guarda-chuva aí? Mas agora uma pergunta
Aqui em Curitiba é meio difícil de responder, não é? Mas como que a gente sabe se vai ou não vai chover? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Nós precisamos ir atrás de algumas respostas. Quem é que faz a previsão do tempo? Vocês já viram no jornal, né, que isso tem todos os dias, a gente fica de olho lá na previsão do tempo. Será que vai chover? E aí nós sempre vemos mapinhas como esse aqui, ó, o tempo do dia. Curitiba está previsão de chuva, temperatura máxima de 24, mínima de 16. Ou então a gente vê nos jornais, né, mapinhas como esse aqui, olha, o mapa do Paraná mostrando, em algumas regiões vai fazer chuva, em outras regiões vai ficar ensolarado, as temperaturas, não é verdade? Isso a maioria das pessoas, antes de sair de casa, olham a previsão do tempo. E a mãe, o pai, a avó, né, sempre fala, menino, leva um guarda-chuva. Não é isso que acontece? Mas aí a pergunta, como saber se vai ou não vai chover? Os antigos, eles tinham algumas ideias de dizer, né, de saber se vai ou não vai chover. E é isso mesmo, é olhando o tempo que a gente pode perceber e tentar fazer a previsão do tempo, né? Se vai ou não vai chover. Então, existem cientistas que trabalham com isso, com a previsão do tempo. São chamados meteorologistas. Olha que palavra difícil hoje, né? Que vocês estão aprendendo. Meteorologistas. O meteorologista é o cientista que estuda o tempo, o clima e os fenômenos que acontecem na atmosfera. A temperatura máxima e mínima, se vai chover, se não vai, as massas de ar frio, de ar quente, são feitas por cientistas que são chamados de meteorologistas. Repitam aí, ó, meteorologista. Olha que palavra grande que vocês estão aprendendo hoje, não é mesmo? E hoje também vocês estão aprendendo mais uma ciência. Lembra que nós vimos já da química, a física, e hoje nós vamos aprender sobre a meteorologia. A meteorologia é a ciência que estuda as condições do tempo e também o clima e os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Entenderam? Vamos repetir então? O que é a meteorologia? Meteorologia é a ciência que estuda as condições do tempo, o clima e as condições que ocorrem na atmosfera. Muito bem, aprenderam então sobre meteorologia? Ah, tem mais uma informação que eu quero passar para vocês. Vocês sabiam que aqui no Paraná existe uma empresa chamada Cimepar? Já ouviram falar da Cimepar? Sempre no rádio que a gente vai escutar a previsão do tempo, o radialista, o jornalista fala, conforme o meteorologista da Cimepar, as condições do tempo hoje para Curitiba são assim, assim, não é verdade? Já ouviram isso? Então, o Cimepar é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. É uma empresa que tem por objetivo informar as pessoas, a sociedade, principalmente do Paraná, sobre a previsão do tempo e outros serviços meteorológicos. Então, quando a gente precisar de fazer a previsão do tempo, vamos consultar o Cimepar. Agora vocês sabem o que é o Cimepar. Tudo bem? Então vamos continuar, vamos lá. Mas então, vamos voltar à nossa pergunta que não quer calar. Por que chove e como que acontece a chuva? Agora, então, eu quero que você pegue a sua folha de papel ou o seu caderno e vai fazer para mim um desenho explicando para mim ali como que acontece a chuva.
eu quero que vocês desenhem ali explicando de onde vem a chuva, como que ela é formada, para onde que ela vai e como que ela foi parar lá de onde ela veio. Vocês entenderam? Quero que façam um desenho explicando o que você acha que é a chuva, de onde ela veio, para onde ela vai. Entenderam? Então eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem esse desenho, explicando o que você sabe sobre a chuva, ok? Vamos lá então. E aí, você conseguiu fazer o desenho explicando o que você sabe sobre a chuva? De onde vem a chuva? Se você falou sobre o ciclo da água, você acertou, tá sabendo, hein? Nós vamos agora explicar um pouquinho sobre o ciclo da água, ou o ciclo hidrológico. Hidro quer dizer água. O ciclo da água, tá certo? Agora eu quero que vocês observem bem essa imagem e eu vou explicar para vocês como que acontece o ciclo da água. Observem aqui. O Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, fornece luz e calor. Esse calor faz com que as águas existentes na superfície da Terra, que está nos oceanos, nos rios, na superfície do solo, nas montanhas, é aquecido pelo sol e evapora. Então aqui a água, ela sai na forma de vapor, que como eu já falei, é invisível aos nossos olhos. Quando o vapor de água sobe para a atmosfera, encontra uma temperatura menor. E esse vapor de água se condensa e formam as nuvens. As nuvens vão se acumulando, as nuvens são gotículas de água que vão se acumulando e quando elas estão bem pesadas, elas caem novamente em forma de chuva, que nós chamamos de precipitação. Dependendo da temperatura, as nuvens, ao liberar a água, elas podem cair em forma de neve ou de granizo, conforme a temperatura da atmosfera. Essa água que cai das nuvens, ou em forma de neve, granizo ou chuva, elas acabam se
entrando na superfície e voltando para as nascentes, para os rios, para os aquíferos, onde a água é armazenada, para os oceanos, e aí novamente é aquecida pelo sol e começa tudo novamente. Mais um detalhe importante aqui, olha, vocês estão vendo que existe a vegetação aqui também que participa do ciclo da água. Nós, os seres vivos, os animais e as plantas, também temos água no nosso corpo e participamos do ciclo da água por meio da transpiração, ou também conhecido como evapotranspiração. As plantas, elas transpiram e ajudam também na formação das nuvens. Então, tudo isso, o calor do sol, ao aquecer as águas e os seres vivos, evapora, formam as nuvens por meio da condensação. As nuvens, quando estão pesadas, elas precipitam ou em forma de água, que é a chuva, ou em forma de neve e granizo. Essa precipitação, essa chuva, volta novamente para a superfície, que escoa para os rios, para os aquíferos, para as plantas, para os oceanos, e vai começar tudo de novo. Por isso que nós chamamos de ciclo da água. Para compreender um pouco melhor o ciclo da água, nós vamos assistir agora a um vídeo da ANA, Agência Nacional da Água, que é uma instituição do Ministério do Desenvolvimento do Governo Federal. Vamos assistir ao vídeo com muita atenção. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil.
aí, gostaram do vídeo? Muito esclarecedor, não é mesmo? Muito bem, agora dando continuidade, para a gente compreender um pouco mais sobre como acontece a chuva e o ciclo da água, nós vamos fazer um experimento. Só que aquele recado super importante, nunca você deve fazer um experimento sozinho, sempre com a ajuda de um adulto, ok? Principalmente esse de agora. Eu vou fazer o experimento agora e você vai observar, tá ok? Depois você pode fazer em casa com um adulto. Combinados assim? Vamos lá! Para esse experimento, nós vamos precisar de um frasco de vidro, um pouco de água quente, por isso o cuidado e sempre com a supervisão de um adulto. Um pires e um pouco de gelo. Nós vamos fazer assim, ó. Observem, não é para fazer. Observe, nós vamos colocar um pouco da água quente aqui no vidro e vocês já estão percebendo que está saindo vapor de água. E vamos colocar o pires com o gelo em cima dessa água. E vamos observar o que vai acontecer com a água que está evaporando. Isso acontece mais ou menos como o ciclo da água que nós vimos na natureza. A água quente evapora, quando encontra uma superfície mais fria na atmosfera, como o gelo aqui, se condensa, o vapor de água se condensa. E aqui está formando as nuvens. E daqui a pouco, vocês já estão percebendo aqui, olha, que vai começar a escorrer gotinhas de água pelas paredes do vidro. Quer dizer, no nosso ecossistema está chovendo. Estão percebendo? Vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouco vai começar a chover a nossa chuva artificial. Observe, né, a formação de gotículas, como se fossem as nuvens que estão sendo formadas aqui. Observe o que aconteceu. A formação de gotículas nas paredes do vidro. Por que aconteceu isso? Porque a água quente evaporou. O vapor de água, que é leve, subiu, é menos denso. Ao encontrar o pires, que está frio por causa do gelo, o vapor, que é gasoso, se condensou e formou o estado líquido que está escorrendo pelas paredes do vidro. Entenderam o que é a chuva e como acontece o ciclo da água? Agora, nós vamos voltar àquele desenho inicial que você fez sobre o que você já sabia sobre a chuva e nós vamos completar com as novas informações que você aprendeu, ok? Então, vamos lá. Voltando ao nosso ciclo da água, ao seu desenho, complete com as informações que você aprendeu até agora. Vamos lá?
Completaram o desenho de vocês? Viram que tem umas palavras novas para vocês acrescentarem? Evaporação, condensação, precipitação. Anotaram essas palavras? É muito importante ampliar o vocabulário com essas palavras das ciências, não é verdade? Assim nós vamos aprendendo cada vez mais, ok? Agora, pessoal, eu vou pedir para vocês uma tarefa. Essa tarefa é para ser realizada depois em casa, para ser entregue quando as aulas retornarem, tá? Vocês podem escolher o que fazer. Eu vou dar 2 sugestões. A primeira sugestão é a confecção de um cartaz. Vocês podem pegar uma cartolina, um papel pequeno, não precisa ser nada grande. E vocês colocarem ali em forma de recortes, desenhos, colagem, explicando como vocês entenderam o ciclo da água, tá? Então, o primeiro sugestão de tarefa é a confecção de um cartaz. Outra tarefa também é a realização de um experimento. Eu vou mostrar aqui para vocês como que alguns estudantes fizeram, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ele pegou um saquinho, colocou água com corante azul e deixou colado na janela onde bate o sol, para ver como acontece a evaporação, a condensação. Ele fez até um desenho ali no saquinho de plástico, não é? Olha esse outro aqui, olha. Tem uma professora que fez um saquinho para cada aluno. Colocou um pouquinho de terra e o nome de cada aluno. E plantou uma semente de feijão. E deixou pendurado, como se fosse um varal, no sol. E aí eles observaram também a evaporação, a evapotranspiração. Lembra disso? Que a evapotranspiração é o que acontece com as plantas, né? E aí elas observaram também a condensação e a chuva. Olhem aqui um outro exemplo. Esse aqui fui eu que fiz, olha só. Eu peguei um saquinho, coloquei terra e água e deixei um pouquinho no sol. Observe aqui, ó. A água evaporou pelo calor do sol, condensou, formou as nuvens e precipitou novamente. Olha que sugestão legal de fazer. Observe esse exemplo de experimento que eu fiz. Eu utilizei um saquinho de plástico, um pouco de terra e água. Deixei pendurado no varal um tempo no sol e olha o que aconteceu. A água evaporou, condensou e choveu novamente aqui no meu experimento. Olha que bacana, né? Eu espero que vocês gostem e façam aí em casa com a ajuda de seus familiares. Combinado? Você observou que para que a água mude de estado físico, é necessário ou aquecimento ou resfriamento dela? Observe essas imagens. Quando nós colocamos a água aquecer, ela evapora. O vapor de água se condensa e forma as nuvens. Essa fumaça que você está vendo ali é água condensada, não é vapor de água. Agora observe essa outra imagem. Quando nós tiramos o gelo do refrigerador, ele começa a derreter. Ele passa do estado sólido para o estado líquido, porque ganhou calor. E observe essa terceira imagem. Quando nós colocamos a água líquida no refrigerador, no congelador, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, porque vai ser resfriada. Entenderam que é o calor ou resfriamento que faz com que a água mude de estado físico? As mudanças de estado físico da água são chamadas de transformações reversíveis, porque elas podem voltar. O sólido pode voltar a ser líquido, o líquido pode voltar a ser sólido, o líquido pode voltar a ser gasoso, o gasoso voltar a ser líquido,
Isso são transformações reversíveis. Entenderam? Muito bem. Então, agora eu vou fazer um teste com vocês, tá? Estão preparados? Vamos lá. Eu quero que vocês escutem, analisem cada frase que eu vou falar e vão me dizer se está certo ou se está errado. Estão preparados aí? Prestem atenção. Vou começar então. A primeira frase é: a água pode mudar de estado físico? Sim ou não? Está certo ou está errado? O que vocês acham? Sim, está certo. Muito bem, a água pode mudar de estado físico. Vamos para a segunda frase? Prestem atenção. A água líquida se torna vapor quando é aquecida? Certo ou errado? Pensem um pouquinho. A água líquida se torna vapor quando é aquecida? Certo, muito bem, está correto. Vamos para a terceira? O gelo volta a ser água líquida quando ganha calor? O que você acha? O gelo volta a ser líquido quando ganha calor? Certo, muito bem, é isso mesmo. Vamos para a próxima? A água líquida se torna gelo quando é resfriada? Está certo? Muito bem, está certo, sim. E a última, vamos lá? O vapor de água, quando é resfriado, se torna líquido? Esse é um pouquinho mais complicado. Vamos ver se vocês entenderam. O vapor de água, quando é resfriado, se torna líquido? Sim, está correto, muito bem. Acertaram todas as questões? Então você aprendeu sobre o ciclo da água. Muito bem. Dando continuidade ao nosso assunto sobre a água, quero que vocês pensem agora em 3 perguntas muito intrigantes. Vamos lá. Se a água vai e volta no ciclo da água, que nós estudamos até agora, por que as pessoas se preocupam tanto com essa história dizendo que a água vai acabar? Por que será que a água pode acabar um dia? Você acha que ela pode acabar? Quanto que existe de água no planeta Terra? Será que a água é sempre a mesma porque ela vai e volta no ciclo da água? Será que é sempre a mesma água que circula? Já pensaram nisso? Podemos estar bebendo água que os dinossauros tomavam lá naquela época, do Triássico, do Jurássico. Já pensaram nisso? Então, vamos lá. Por que será que a água pode acabar? Primeiro vamos começar com uma pergunta que é: quantos litros de água existem no planeta Terra? Vocês já pensaram? É muita água mesmo. É um número que os matemáticos estimaram tão grande que a gente nem sabe falar direito. Olhe lá, é 1,260 quintilhões de litros de água. Vocês conseguem imaginar essa quantidade de água que existe no planeta Terra? É muita água, não é mesmo? Por que essa preocupação que a água pode acabar? Então, para responder isso, observem esse esquema que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Vamos lá. O planeta Terra, ele tem muita água mesmo. 70% do planeta é água. Já pensaram nisso? Devia ser chamado de planeta água, não é mesmo? Ao invés de planeta Terra. Mas observe aqui, olha. 97% dessa água está nos oceanos, ou seja, é salgada.
Então, né, somente resta 3% da água, que é água doce, que está nos rios, nos lagos, né, que a gente pode utilizar. É como se fosse assim, 20 piscinas, 19 são piscinas de água salgada e apenas uma piscina de água doce que a gente pode usar. Agora, continue observando aqui. Desse pouquinho de água doce que existe, a maioria dela, 77%, está congelada nos polos, nos icebergs. Já pensaram? E além disso, 22%, que é um outro tanto, está nas águas subterrâneas, que a gente pouco descobriu ainda. Só nos resta 1%, um pouquinho só, que está nos lagos, rios e riachos, disponível para o nosso consumo. Vocês já pensaram? É muito pouca água mesmo, não é? Muito pouca água que existe. Para isso, eu vou mostrar para vocês um experimento. Vamos ver? Esse experimento que nós vamos realizar agora ajuda a gente a compreender melhor essas proporções de água salgada e água doce disponível para nós consumirmos. Então imaginem que toda a água do planeta esteja presente nessa garrafa de 1 litro. A água doce que representa aqui é apenas um frasquinho como esse. Então vamos lá, ó. Todo o restante que ficou na garrafa é água salgada. Só temos essa água doce, os 3% que nós falamos lá. Dessa água doce, lembram que lá 70% está nas geleiras. Um pouco está nos aquíferos e apenas uma pequena parte está nos rios e lagos, que representa por esse frasquinho menor. Vamos lá? Mais ou menos assim. E dessa água que está disponível nos rios e lagos, apenas uma parte muito pequena que está potável para a gente poder consumir, que representa mais ou menos umas 3 gotas. Olhem aqui, 1, 2, 3. 3 gotas. Então imaginem toda essa água, o que está disponível e potável para a gente consumir é apenas uma quantidade bem pequena. Conforme você verificou no experimento, nós podemos concluir que a água disponível para o consumo humano é muito pouco, não é mesmo? E além disso, nós temos muitos problemas em relação à água. Tem muitas causas de impactos ambientais na água. Observem aqui essas imagens. Existem muitas águas poluídas e contaminadas, como essas que vocês podem ver nas imagens. Além da poluição e contaminação das águas, também a retirada da mata ciliar ajuda a diminuir cada vez mais a água. Você sabe o que é a mata ciliar? É a vegetação que protege os rios. Se essa mata é retirada, o solo vai tudo para dentro do rio, fazendo com que o leito diminua cada vez mais e mata os rios. Uma outra causa de escassez da água é o desmatamento das florestas. Mas você pode pensar, né? Mas professor, o que tem a ver o desmatamento das florestas com o ciclo da água? Tem tudo a ver. Lembra lá do ciclo da água, que a vegetação também ajuda na evapotranspiração? Agora vocês imaginem uma floresta fazendo a evapotranspiração.
Muita água ajuda na formação das nuvens, muita água é evaporada e ajuda na formação das nuvens e ajuda no ciclo da água também. Então, se ocorre desmatamento, ocorre a diminuição das chuvas. E se diminui as chuvas, diminui ainda mais a água. E um outro fator muito grave, que isso tem a ver com a nossa vida, é a questão do consumo e o desperdício de água. Muitas vezes nós esquecemos que a água pode faltar e tomamos banho demorado, escovamos os dentes com a torneira aberta, deixamos a mangueira de água escorrendo quando vamos lavar as calçadas ou o automóvel. Então, são pequenas coisas que nós podemos fazer para ajudar o planeta Terra. Eu trouxe aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje uma leitura da revista Ciência Hoje das Crianças. Vocês conhecem essa revista? É muito legal, ela tem nas escolas. E tem um trecho aqui de uma reportagem que se chama "E aí, a água vai acabar mesmo?" Eu gostaria de encerrar essa aula lendo um pedacinho dessa reportagem. Podemos começar? Prestem atenção. Diz assim: salve a água! A água dos rios está sofrendo cada vez mais impactos pela entrada de lixo, esgoto e materiais químicos, sem falar da retirada da mata ciliar, que é a vegetação que fica na margem dos rios e funciona como uma barreira à sujeira. A poluição aquática é ruim para todos, afeta micro-organismos, peixes que se alimentam desses pequenos seres, aves que se alimentam de peixes, mamíferos que se alimentam de aves e peixes, e isso inclui, é claro, os seres humanos. Para se ter uma ideia do problema no que diz respeito às pessoas, de cada 10 pacientes internados em hospitais brasileiros, pelo menos 6 estão lá em consequência de doenças relacionadas com a água. E a maioria são crianças como você. A diarreia, por exemplo, está entre as principais causas de mortalidade infantil em nosso país e pode ser causada pelo consumo de água contaminada. Se somarmos a economia de água da minha casa, da sua casa e a dos nossos vizinhos, podemos conservar muita água, evitar o desperdício e ser responsável com o descarte de substâncias poluentes só traz benefícios ao ambiente e a todos nós habitantes da Terra. Pense nisso e saiba que essa conversa não termina aqui. Nós vamos dar continuidade nas próximas aulas de ciências, ok? E aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Aprenderam sobre os estados físicos da água, sobre o ciclo da água e as causas da escassez da água no nosso planeta. Vocês agora aprenderam o que nós podemos fazer para salvar a água do planeta Terra. Tudo bem por aí? Então, por hoje vamos encerrando. Na próxima aula, nós vamos trazer mais ciência para você. Fiquem bem, crianças. Até a próxima aula. Um beijinho para cada um e para cada uma. Tchau!